eu convido para vir assumir a condução do nosso Enojus nesse instante o nosso querido diretor do Sindojus, Leone Luiz. Leone. Vem, amigo. Boa tarde, senhores e senhoras, oficiais e oficialas de justiça. É com grande orgulho e prazer que a SMAP, e o Sindicato Sindojus PE recebem novamente vocês após o almoço, todo mundo disposto agora para novas palestras e palestras interessantes que vão tratar sobre saúde do oficial de justiça, da oficiala, e remetendo e indagando questões pelos nobres palestrantes. Antes de convidar, na verdade, como já é praxe e protocolo, gostaria de chamar o vídeo sobre o palestrante próximo, que será o Dr. Ciro Gaspari Borges. Primeiro vídeo dele anunciando e definindo quem é o nobre palestrante. Por favor. Ciro Gaspari Borges é doutorando em psicobiologia e mestre interdisciplinar em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo. É um especialista que une uma vasta experiência acadêmica e prática em diversas áreas da saúde e bem-estar. Especialista em fisiologia do exercício, com licenciatura e bacharelado em educação física, o Dr. Ciro desenvolveu ao longo dos anos uma profunda compreensão das interações entre saúde integral, físico e mental. Possui expertise em gestão ambiental, o que reflete seu compromisso com a sustentabilidade e a proteção da natureza. Sua carreira acadêmica é marcada por uma sólida atuação como docente em cursos de pós-graduação, onde orienta trabalhos e ministra aulas sobre depressão, ansiedade e as relações dessas condições com o exercício físico. Dr. Ciro é conhecido por sua habilidade em transmitir conhecimento com maestria de maneira prática e aplicável. Além de seu vasto currículo acadêmico, é apaixonado pela natureza e pelos esportes. Sua conexão com a vida ao ar livre é evidente em seu envolvimento com diversas atividades como trilhas, montanhismo, caiaque, entre outras. Ele também é um entusiasta de viagens e aventuras, tendo percorrido a pé o caminho de Santiago de Compostela, uma jornada que durou 31 dias, e explorado diversas culturas ao redor do mundo. A participação de Dr. Ciro Gaspari Borges no Enojus 2024 promete ser inspiradora e enriquecedora. Sua palestra certamente contribuirá para o fortalecimento pessoal e profissional dos oficiais de justiça de todo o Brasil. Recebamos agora, com o tema Entendendo o papel do exercício físico na prevenção e tratamento da ansiedade e da depressão, objetivo 3 da Agenda 2030, no Enojus 2024, Ciro Gaspari. Boa tarde a todos. Deixa eu ver como eu vou interagir aqui, tudo funcionando. Opa. Perfeito. Então eu vou começar aqui a minha palestra falando um pouquinho para vocês sobre algumas definições que nós... Antes de começar, eu vou primeiro agradecer aos organizadores pelo convite, por terem me dado a oportunidade aqui de falar sobre um tema que é cada dia mais importante, que é a saúde mental, que tem cada dia tomado mais aí os
os nossos noticiários e as nossas universidades, as nossas leituras, né, com notícias às vezes um pouco tristes, mas o fato é que é um tema importante que quanto mais debatido, melhor é para todos nós, para a sociedade. Então, obrigado aí pela oportunidade. Eu vou começar então definindo, separando, né, as definições de exercício físico e atividade física. Então, a atividade física, ela é uma atividade que o músculo esquelético, né, vai gerar um gasto calórico ou energético acima dos níveis normais. Então, tudo que a gente faz que requer um movimento é considerado uma atividade física. E o exercício físico, ele é um tipo de atividade física que é planejada, estruturada, repetitiva e intencional, que o indivíduo vai fazer com o objetivo de melhorar a saúde ou a aptidão física dele. Então, esse gráfico ilustra bem aí a atividade física como um termo mais genérico e o esporte ou o exercício como um termo ali dentro da atividade física. E a imagem mostra para a gente, lá em cima, indivíduos em um comportamento mais sedentário, né, sentados. Na parte de baixo, ali na segunda linha, tem os esportes. Mais embaixo, atividades do dia a dia, né, de rotina. Então, atividades físicas que a gente vai praticar, por exemplo, levando o cachorro para passear ou em atividades laborais. E a gente tem, em 2011, então, o American College of Sports Medicine, que é a entidade na qual a gente se baseia na área do exercício físico, que eles lançam as primeiras diretrizes sobre a quantidade e a qualidade do exercício para que o indivíduo tenha benefícios para a saúde. Essa primeira orientação, ela coloca lá que os indivíduos têm que participar de exercícios cardiorrespiratórios de intensidade moderada por pelo menos 150 minutos por semana, ou então atividades de intensidade vigorosa totalizando 75 minutos por semana, ou então uma combinação das duas. É interessante ressaltar que, para quem pratica atividade física, imagino que muitos de vocês devam praticar, atingir essa quantidade de exercício aí não é muito fácil, né? Imagina a quantidade mínima, então, né? Mas não é só isso. Vou mostrar mais para frente que isso ainda fica um pouquinho mais difícil. Eles recomendam exercícios resistidos, que são os que a gente conhece como musculação, 2 ou 3 vezes por semana para os principais grupos musculares, exercícios de flexibilidade 2 vezes por semana e exercícios de agilidade, equilíbrio e coordenação ao longo de uma semana, pode ser utilizando dentro dessas outras atividades que a gente está fazendo, que a gente deveria fazer. O que é um exercício de intensidade moderada, então? São aqueles exercícios que vão acelerar o nosso batimento cardíaco, como, por exemplo, uma caminhada mais acelerada ou atividades de jardinagem, atividades do nosso dia a dia em casa, né? Uma faxina, alguma coisa assim, varrer o chão. E o exercício de intensidade vigorosa vai ser aquele que, além de acelerar o nosso coração, também acelera a nossa respiração. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa e conversando com alguém e a frase começa a ficar intercortada, significa que aquela intensidade está começando a ficar um pouquinho mais difícil para você. São exemplos: corrida, natação e todos os esportes de maneira geral. Em 2018 foi lançado lá pelo governo americano, pelo Departamento de Saúde, o Guia de Atividade para os Americanos, que, entre outras recomendações, né, atualizou um pouco as diretrizes aí de exercício e atividade física, introduzindo o conceito da importância da atividade física. Então, antigamente, a gente pensava que só praticar o esporte, só praticar o exercício trazia benefícios para a saúde. E hoje em dia a gente já sabe que qualquer atividade física é importante. E ele também começou a informar ou a trazer as informações do quanto deletério é para a nossa saúde o comportamento sedentário. Então, aqui fica definido pela primeira vez, por exemplo, que o indivíduo que, mesmo que pratique seu exercício lá 2 vezes por semana, 1 hora por dia, se ele tem um tempo excessivo
de comportamento sedentário, se ele passa muito tempo sentado ou deitado, ele vai ter todos os prejuízos à saúde que o indivíduo que não faz esse exercício também teria, né? Esse exercício com uma menor duração. E a mais recente são as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que trazem as novas recomendações de exercícios e dividem essas recomendações em públicos diferentes. Então, para crianças, para adultos com populações especiais, por exemplo, com necessidades especiais, e mulheres grávidas também é um outro exemplo dessas divisões aí. E aí, o que acontece é que eles aumentam, né? As evidências científicas mostram que a gente precisa de mais exercício do que a gente achava anteriormente. Então, a recomendação agora é que a gente faça de 150 a 300 minutos de atividade moderada e 75 a 150 minutos de atividade vigorosa. Isso aí é bastante tempo de atividade. Mas é mais do que isso. Se a gente fizer mais de 300 minutos, a gente vai ter mais benefícios ainda para a saúde. E quanto mais exercício a gente fizer, mais exercícios de atividades, mais benefícios teremos. Eles continuam recomendando 2 dias de treinamento de força ou de musculação. E aqui sai a recomendação de que a gente tem que limitar o nosso tempo sedentário. Então, quando a gente tem muito tempo sedentário, a gente precisa substituir esse tempo sedentário por alguma atividade física. E a recomendação é que a gente, a cada 1 hora ou 2 horas de trabalho sentado, se levante, suba um lance de escada para quem tem acesso a uma escada, ou dê uma volta, né? Geralmente, caminhar até o café é uma situação interessante. Você fica um pouquinho em pé, conversa 2 ou 3 minutinhos com alguém e volta. Isso já vai mitigar um pouco desses efeitos ruins para a saúde. Mas o que é saúde, né? A saúde é definida, então, pela Organização Mundial da Saúde como o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. E aí, mais recentemente, em 2004, a OMS define a saúde mental. A saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe as próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. E aí, entrando mais especificamente aqui no tema da palestra, o outro lado da linha é o transtorno mental. O que é o transtorno mental? É uma perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo. E hoje em dia a gente tem uma estimativa também da OMS de que 1 em cada 8 pessoas vive com um transtorno mental. É um número um pouco impressionante, né? Geralmente, realmente é muita gente. Então, falando especificamente da ansiedade. A ansiedade é uma emoção natural, todos nós sentimos ansiedade no nosso dia a dia. Ela tem um certo nível de ansiedade. A ansiedade em um certo nível, ela é esperada, ela é positiva, então ela vai te deixar pronto para encarar os desafios que a gente tem no nosso dia a dia. E o que vai gerar um problema em relação à ansiedade é níveis desproporcionais, então quando a nossa resposta fica excessiva, aqueles estímulos, ou então quando ela está durando muito mais tempo do que deveria, porque aí o nosso corpo também vai começar a sofrer com esses processos. O transtorno de ansiedade, então, é uma resposta ao medo ou à própria ansiedade, né? O medo geralmente é uma resposta emocional que está ligada a uma situação perceptível ou que o indivíduo está vivendo ou que é uma situação real, por exemplo, na natureza, né, quando você se depara lá com uma situação de perigo. Ou então a ansiedade, que é caracterizada por um medo futuro. Então a pessoa antecipa um medo, uma preocupação, e isso vai gerar esse estado aí que é conhecido como ansiedade. Os sintomas podem variar em relação ao tempo, a intensidade, eles podem ser leves, moderados ou graves. Em relação ao tempo, podem durar semanas, meses ou anos. E essa imagem eu tirei lá do site da Organização Pan-Americana de Saúde, e é uma imagem que mostra uma situação bem preocupante para nós, né? Eu aumentei um pouquinho aqui a visualização ali,
e ela mostra o Brasil no topo da lista no ano de 2015 em relação aos transtornos de ansiedade, com 9,3% das pessoas apresentando algum transtorno. Comparando com as Américas, né, a gente está bem acima, que o nível a porcentagem de 5,7%, e em relação ao mundo, mais ainda, 3,6%. Então, a situação é um pouco grave. Em 2019, cerca de 301 milhões de pessoas viviam com algum transtorno de ansiedade, e ele é o transtorno mais comum que a gente encontra nesse grupo. Estima-se que aumentou em 26% no ano de 2021, e aí a ideia é que a preocupação aumentou muito. A gente não tem ainda estatísticas, mas esses níveis, esses aumentos de 26%, provavelmente voltaram ou eles regrediram à medida que a pandemia foi sendo controlada. E uma informação triste é que apenas 1 em cada 4 pessoas que sofrem de um transtorno desse tipo, ele recebe tratamento. Os transtornos de ansiedade vão afetar a vida do indivíduo em relação à satisfação, pode atrapalhar os relacionamentos familiares, a vida social e o trabalho. O indivíduo que tem ansiedade, ele tem uma maior possibilidade de desenvolver outros transtornos como a depressão e o abuso de substâncias. E nos casos mais graves, o indivíduo pode cometer suicídio. E eu aproveito para relembrar a campanha, né? Setembro é o mês da prevenção ao suicídio, com a campanha do Setembro Amarelo. E para aqueles que não conhecem, vale a pena dar uma olhadinha aí na internet, nas fontes de informação, porque é uma campanha muito interessante. O transtorno de ansiedade generalizada é o transtorno, vamos chamar de clássico entre os transtornos de ansiedade, porque ele apresenta muito dos sintomas que os outros transtornos vão apresentar. O indivíduo que tem transtorno de ansiedade generalizada, ele tem dificuldade de lidar com as questões da vida em vários domínios. Então, depois de algum tempo, o indivíduo que sofre dessa doença, ele não sabe mais se ele está preocupado com a porta que ele não fechou, com o trabalho que está correndo atrás dele, com a família que está numa situação difícil. Os problemas se misturam e o indivíduo não consegue mais controlar. E essa condição também apresenta sintomas físicos, né? Então, o indivíduo vai ter tremores, o indivíduo vai ter uma aceleração no coração, ele vai ter sudorese nas situações difíceis, a memória começa a falhar, e isso vai gerando um transtorno generalizado, como o nome já diz. Outro transtorno comum entre os transtornos de ansiedade é o transtorno do pânico. Ele consiste em ataques inesperados ou esperados. Tem alguns ataques que o indivíduo sabe que aquela situação gera um problema, e aí o indivíduo vai passar por esses ataques inesperados mas não sei se vocês já viram alguém tendo um ataque de pânico, mas a respiração da pessoa fica parecida com essa aí da imagem que a gente está vendo, né? Então o indivíduo ele começa a ter dificuldade de respirar, ele acha que vai morrer, ele começa a ter sudorese, ele acha que está tendo um problema cardíaco, ele acha que está tendo um infarto, e é uma situação bem grave. O transtorno também, o pânico, né, ele pode não ser só um transtorno, tem pessoas que têm crises ou ataques de pânico com outras condições. Então, com o abuso de substâncias ou a depressão pode apresentar também ataques de pânico, e geralmente o ataque de pânico ele é utilizado como um marcador de gravidade. O indivíduo que está apresentando o ataque de pânico ele é considerado grave em qualquer transtorno que ele tiver. E aí eu trouxe alguns estudos para mostrar para vocês que endereçaram essa questão do exercício no tratamento de ansiedade. Esse trabalho é uma revisão sistemática de 2014, com o objetivo de avaliar os efeitos do exercício em indivíduos diagnosticados com transtornos de ansiedade. Eles utilizaram ferramentas validadas como critério, e foram incluídos 8 estudos, né, de inicialmente 1.434 identificados. Eles compararam o exercício contra nenhuma intervenção, o exercício contra outras intervenções, o exercício em combinação com outros tratamentos, o exercício combinado com outros tratamentos comparados com outras intervenções e comparado a diferentes formas de exercício.
E os resultados mostraram que o exercício vai ter um efeito maior do que o efeito placebo. Ele tem um efeito ansiolítico, no entanto, os antidepressivos para a ansiedade eles parecem ser mais efetivos até o momento. E, de qualquer maneira, o exercício pode ser utilizado como adjuvante ao tratamento. E o HIIT funciona, né? O HIIT, para quem não sabe, é um tipo de exercício que vai alternar alta intensidade com baixa intensidade. Foi um exercício que esteve muito em moda aí nos últimos anos. Basicamente, ele é realizado com atividades cíclicas. Então, quem faz HIIT geralmente faz com corrida, com bicicleta ou com natação. Geralmente, aí os exercícios aeróbios. Então, o objetivo do estudo, ele usou 33 voluntários que tinham o transtorno de ansiedade generalizada para avaliar se o HIIT funcionava como alternativa, né? Os indivíduos se exercitavam em bicicleta em dias alternados durante 12 dias em sessões de 20 minutos. Então, eles faziam 1 minuto de exercício intenso, 1 minuto de exercício leve, leve a moderado, né, por 10 minutos, com um aquecimento de 5 e um desaquecimento de 5. É um tempo de exercício relativamente curto, né? Eu diria que é ideal para a pessoa que tem ansiedade, porque geralmente a pessoa que tem ansiedade está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e ela não tem tempo ou pensa que não tem tempo para o exercício. Então, o exercício curto vai ser bom para esse público. E eles fizeram comparação com um grupo controle que se alongou ou fez yoga bem leve pelo mesmo tempo e pelo mesmo número de sessões. E os resultados mostraram que o grupo HIIT teve diminuição na preocupação, né? Eles se preocupavam mais ao final do exercício e no follow-up, depois de 30 dias, e também tiveram diminuição nos estados de depressão e ansiedade gerais. E o exercício de força, ou a musculação, ou exercício resistido? Eu trouxe um outro estudo para mostrar, foi um estudo de 2010 que usou 104 ou teve a participação de 104 voluntários com o objetivo de avaliar diferentes intensidades e diferentes intervalos de treino para o tratamento da ansiedade. As 5 condições, então, eram baixa intensidade com curto período de descanso ou baixa intensidade com longo período de descanso, alta intensidade com curto período de descanso ou alta intensidade com longo período de descanso. A baixa intensidade estava entre 50% e 55% do máximo que o indivíduo conseguia fazer, e a alta intensidade entre 80% e 85%. Nesse estudo, eles avaliaram apenas uma sessão e o trabalho total foi semelhante entre todas as condições, né? Com avaliações antes, 5 minutos depois, 20 minutos depois e 40 minutos após o exercício. E os resultados mostraram, então, diminuição da ansiedade, que foi maior no grupo de poucas repetições e baixa intensidade e intervalo longo, e, no entanto, os resultados finais não tiveram diferença do grupo controle, porque, na verdade, o exercício gerou um pouco de ansiedade nesses indivíduos, então, como os níveis estavam mais altos, na comparação posterior não teve diferença. Mas o exercício foi importante, ele mostrou lá que realmente ele pode diminuir os níveis ou os scores de ansiedade. E aí eu vou trazer aqui para vocês, em 2022, as diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte incluíram pela primeira vez um capítulo de transtornos mentais, onde eles colocaram as diretrizes e as orientações, né, baseadas em evidência, que a gente tem até hoje para esse tipo de transtorno. Então, basicamente, de maneira geral, atender aquelas recomendações do Guia de Atividade Física para os americanos vai ajudar a diminuir os estados de ansiedade, ou seja, fazer 150 minutos de exercício aeróbio ou 2 vezes por semana de exercício de musculação. Mas tem umas recomendações específicas que eles chamam de FIT, né? Que é a recomendação de frequência, de intensidade, de tempo e de tipo de exercício. E aí o que as recomendações dizem em relação à frequência? Então, os indivíduos
que não têm transtornos vão ter benefícios de diminuição de ansiedade quando eles fazem exercícios 3 a 4 vezes por semana, e ainda não tem evidência científica na literatura que mostra uma associação de frequência com sintomas. Mas a gente sabe que se o indivíduo estiver fazendo algum exercício, qualquer exercício vai ajudar a diminuir, porque a gente já viu que, nesses estudos que eu mostrei, que qualquer atividade física vai gerar, então, uma diminuição dos sintomas. Em relação à intensidade, parece que a intensidade moderada e vigorosa são mais interessantes para indivíduos sem a doença, e as evidências parecem que começam a mostrar agora que uma maior intensidade vai ser mais efetiva também para os indivíduos que têm ansiedade. Em relação ao tempo, de 1 minuto, ali está 0, mas é de 1 minuto a 30 minutos, a gente já consegue ver efeito na redução da ansiedade, mas parece que os efeitos são mais proeminentes, né, com tempos maiores, acima de 60 minutos até 90 minutos. E ali a limitação de 90 minutos é porque a gente tem estudos até agora com um máximo de 90 minutos. Talvez se fizesse mais que 90 minutos, a gente teria respostas também mais positivas. E nos programas para indivíduos com ansiedade, parece que o efeito também, quanto mais longo, melhor vai ser. O exercício do tipo aeróbio é mais recomendado, e ele é mais recomendado porque ele é mais estudado e parece que tem mais evidências que mostram que ele reduz os sintomas, tanto em saudáveis quanto em indivíduos com ansiedade, e ainda não tem estudo sobre a combinação do exercício moderado com o exercício... do exercício aeróbio com o exercício de força, mas em outros transtornos parece que essa combinação é mais interessante do que apenas o exercício aeróbio. E ele coloca algumas considerações que são importantes para esse público específico, que é que o exercício, quando realizado de uma maneira por um indivíduo que não está acostumado, as reações fisiológicas vão ser parecidas com, por exemplo, um ataque de pânico. Então, um indivíduo que vai começar, que tem um nível de ansiedade maior, mesmo que não seja clínico, é bom que ele seja orientado para que tome cuidado, porque no primeiro momento pode ser que ele se assuste com uma reação fisiológica achando que ele está tendo uma crise. Então, o que é interessante para esse público é que ele busque uma orientação para começar a fazer atividade, pelo menos que seja uma orientação, não precisa ser alguém acompanhando, mas que seja uma orientação do que vai acontecer, de como ele deve proceder, começar sempre com atividades mais leves e aumentando essa intensidade aos poucos. E agora vamos passar então à depressão, né? O que a gente tem aí de evidências na literatura sobre a depressão? A depressão é uma doença que afeta 280 milhões de pessoas em todo o mundo. Ela teve um aumento de 28% durante a pandemia, e aqui vale a mesma informação que eu falei sobre ansiedade. A gente não tem dados, mas parece que a pandemia atrapalhou um pouco, mas os níveis voltaram aos níveis de porcentagem que a gente tinha antes da pandemia. No Brasil, cerca de 5% da população tem depressão, e na população como um todo, 15% vai enfrentar algum transtorno de depressão ou depressivo ao longo da vida. Esse também é um número um pouco alarmante, né? 15% das pessoas vão enfrentar depressão em algum momento, no Brasil. Tem um estudo da Organização Mundial da Saúde que estima que o gasto com saúde mental vai chegar a 6 trilhões de dólares no mundo no ano de 2030. Os principais sintomas da depressão são a tristeza e a perda de interesse ou prazer por atividades que antes eram prazerosas para o indivíduo. Mas a depressão também envolve outros sintomas, muitos deles são parecidos ou são comuns com a ansiedade, então aqui eu coloco a importância de você procurar um profissional ou das pessoas procurarem um profissional quando tiverem com algum sintoma de saúde mental, porque ela pode estar achando que tem uma coisa e, na verdade, tem outra, né? E fazer um tratamento é importante para que essa doença ela recue o mais rápido possível. Então, o indivíduo vai ter insônia também,
o indivíduo vai ter baixa autoestima e pensamentos recorrentes de morte são os quadros mais graves aí da depressão. O transtorno também vai afetar a vida do indivíduo, também vai atrapalhar a família, as relações interpessoais com amigos, a capacidade de trabalho e desempenho acadêmico, diminuindo de maneira geral a satisfação e aumentando sentimentos negativos. Em casos mais graves, a depressão pode levar ao suicídio. Então, perigo, depressão na pista. Mas não é desse tipo de depressão que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma doença grave, que é uma doença multifatorial, com causas ambientais, como estresse, traumas e dinâmicas interpessoais, e também causas genéticas, né? O indivíduo que tem parentes, pais e mães ou avós que têm depressão, eles têm uma maior chance de desenvolver a doença. Os mecanismos biológicos da depressão não são totalmente esclarecidos, mas a gente sabe que algumas doenças, algumas substâncias são relacionadas, como, por exemplo, a serotonina, o BDNF, a dopamina, a anandamida e a quinorrenina. Essa última está relacionada com estresse e inflamação e foi o tema principal aí do meu estudo de doutorado. Parece que indivíduos com depressão eles têm um nível basal de inflamação mais alto que os indivíduos que não têm a doença. Então, tem muitos estudos saindo ultimamente relacionando depressão, estresse e inflamação. Os principais tratamentos são os antidepressivos e a psicoterapia. Esses são os tratamentos clássicos. No entanto, os antidepressivos parecem que os efeitos variam muito de indivíduo para indivíduo. 1 em cada 3 indivíduos que tomam um antidepressivo não tem resposta no tratamento primário, o que é bem assustador. Os custos associados são muito altos, como eu comentei, e o tratamento pode provocar diversos efeitos adversos que vão levar ao abandono desse tratamento. Acredita-se que os antidepressivos, né, de 30% a 70%, os estudos mostram que os indivíduos acabam abandonando o tratamento. E para os transtornos bipolares, né, que usam estabilizadores de humor, de 18% a 52% dos indivíduos abandonam o estabilizador de humor. Além disso, indivíduos que se tratam da doença e têm os sintomas lá diminuídos, eles mantêm sintomas, ou eles, teoricamente, eles remitem da doença, eles deixam de ter a depressão, eles mantêm sintomas, eles ainda sentem o humor um pouco deprimido comparado a antes da doença, eles têm um pouco de perda de concentração, além de um sentimento de desesperança que permanece com eles ali depois do tratamento. Então, as necessidades de tratamentos alternativos, né, ou tratamentos mais eficazes são muito urgentes. E o exercício entra como uma boa opção, com muitos estudos sendo apresentados ou divulgados aí nos últimos tempos, com efeitos positivos. A gente tem efeitos positivos do treinamento resistido, sendo divulgados aí e publicados. Os exercícios que trabalham mente e corpo, como o Qigong e a Yoga, também têm respostas boas, mas assim como no exercício, assim como na ansiedade, os exercícios mais estudados e mais recomendados são os exercícios aeróbios. Eu vou apresentar esses 3 estudos aí na sequência para vocês. Esse primeiro estudo é um estudo clássico de 2007. Esses indivíduos, esse grupo de estudos, eles convidaram 202 pacientes com depressão e eles separaram os indivíduos em 3 condições de exercício e uma condição de placebo. Os indivíduos faziam exercício aeróbio em casa, 3 vezes por semana, ou em um grupo supervisionado também 3 vezes por semana, ou ainda tomavam os inibidores seletivos de recaptação de serotonina por 16 semanas, ou então eles tomavam o placebo, né, uma cápsula que não continha um medicamento. E pela primeira vez, esse grupo mostrou que os scores de depressão diminuíram em todos os grupos de tratamento depois de 16 semanas. Não foi isso que eles mostraram pela primeira vez, desculpe. Eles mostraram que os efeitos apareceram lá nos grupos de exercício, mas pela primeira vez eles mostraram que o efeito do grupo de medicamento foi igual ao efeito do grupo de exercício. Então, o exercício
a partir desse momento, começou a ser considerado como um tratamento efetivo para a depressão e não só mais como um tratamento coadjuvante ou adjuvante. E, na verdade, a gente ainda não tem isso amplamente aceito, né? Algumas instituições, principalmente de psiquiatras, eles ainda vêm com alguma cautela. A indicação hoje em dia é de que o exercício seja utilizado para indivíduos com depressão leve e moderada, mas indivíduos com depressão grave ainda tem que usar o exercício como forma adjuvante. E esse grupo também acompanhou esses indivíduos aí por 6 meses e 1 ano, e eles descobriram uma outra coisa que é muito interessante, que os indivíduos que praticavam exercício, eles tiveram uma menor chance de ter recaídas da depressão em 6 meses e 1 ano, do que os indivíduos que, quando comparados aos indivíduos que tomavam o medicamento. E isso foi mudando, né? Aí, depois desse estudo, muitos estudos começaram a ser realizados. Esse estudo de 2018 utilizou 46 voluntários com depressão que participaram de um grupo de corrida de 12 semanas. Depois de 12 semanas, os indivíduos participavam de uma prova de corrida de 5 quilômetros, e aqui a intensidade não foi muito importante. Os indivíduos não eram treinados, então eles começaram caminhando, e a orientação era começar caminhando mais do que correndo e terminar as 12 semanas correndo mais do que caminhando. Era uma carga autoselecionada, o indivíduo que escolhia o quanto de esforço ele ia fazer. Ao final das 12 semanas, os indivíduos tiveram diminuição dos scores de depressão, de ansiedade e de estresse, e maior assiduidade, ou seja, aqueles indivíduos que participaram mais, eles tiveram menores scores de ansiedade e depressão ao final das 12 semanas, independente da intensidade que eles realizaram o exercício. Esse estudo também trouxe uma outra informação interessante. Eles fizeram uma pergunta para os indivíduos sobre a percepção social, como os indivíduos se sentiam, como os indivíduos percebiam a amizade e a importância da amizade que eles tinham no grupo para que eles permanecessem fazendo atividade física. E os indivíduos que tinham uma percepção maior, ou seja, aqueles que consideravam a amizade mais importante, também tiveram menores sintomas. E aí a gente coloca aqui a importância de que o indivíduo utilize ou que ele possa participar do exercício em grupo. Então, não é só a atividade física, mas parece que o efeito de estar em grupo também tem uma importância aí para o tratamento da depressão. Esse estudo é um estudo que saiu agora, é bem recente, saiu no começo do ano. É uma compilação de estudos, né, uma meta-análise, que avaliou sintomas de depressão e exercício físico, e ele comparou diversos tratamentos, diversos tipos de exercício com os tratamentos tradicionais. Esse aqui é o gráfico que geralmente uma meta-análise vai mostrar, né? Ali no meio a gente tem o 0, do lado esquerdo nós temos lá o tipo de atividade física, e a cor rosa ali vai representar quando o efeito foi significativo. Então a gente tem todos aqueles tratamentos ali, os 7 primeiros mostram efeitos significativos do exercício para a redução da depressão. Os outros 3 ali, os 3 últimos, eles estão encostando ali, né, no equivalente ao grupo controle. Essa é uma informação relevante, é importante saber que eles são, por enquanto, equivalentes, mas vale ressaltar que isso não significa que o efeito não seja importante. Por exemplo, a gente tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né, os antidepressivos. Qualquer informação que for adicionada ao conhecimento científico que a gente tem, por exemplo, se daqui 1 mês alguém descobrir que as pessoas que não respondem ao tratamento com antidepressivo não têm na quantidade determinada uma determinada enzima, na quantidade necessária uma determinada enzima, você tira aquela enzima dos estudos com antidepressivos, ou aquelas pessoas que têm essa deficiência dos estudos, e provavelmente
aquele gráfico que está ali encostando na linha rosa deve parar lá do outro lado, porque aí você tirou as pessoas que não estavam respondendo por um efeito que não era conhecido, a gente não sabia por que elas não respondiam. Então, a gente pode considerar essa mesma informação para as outras atividades ali que a gente está vendo que, por enquanto, ainda não tem um efeito importante. E quais são os mecanismos de ação do exercício, né? O exercício vai aumentar a lipólise, que é a quebra de gordura, e no sangue a gente vai ter uma maior quantidade de ácidos graxos livres. Tem uma proteína que chama albumina que se liga ao triptofano, e quando aumenta a quantidade de ácidos graxos livres, o triptofano vai passar, a albumina vai passar a se ligar a esses ácidos graxos, deixando o triptofano livre. Para que serve o triptofano livre, né? Eu estou falando grego agora. O triptofano é o responsável pela produção de serotonina. Quando a gente tem triptofano livre, ele fica disponível para passar a barreira hematoencefálica e entrar lá no cérebro. Só que ele também compete com outros aminoácidos para passar essa barreira. E esses aminoácidos, interessantemente, também são mais recrutados durante o exercício. Então, quando o indivíduo faz exercício, o triptofano consegue chegar lá no cérebro e vai aumentar a quantidade de serotonina disponível lá no sistema nervoso central. Esse é o mecanismo dos exercícios aeróbios. O exercício resistido, o exercício de força, ele também vai ter um efeito, ele vai aumentar uma substância que se chama IGF-1. O IGF-1 ele passa a barreira hematoencefálica e lá no cérebro ele vai produzir uma série de efeitos, como a modulação do BDNF, aumento da quantidade de vasos do sistema nervoso, aumentando a quantidade de oxigênio que chega ao cérebro, vai aumentar a atividade neuronal e vai promover a neurogênese, que é o aumento da quantidade de neurônios. E com tudo isso, a gente vai ter uma diminuição dos sintomas de depressão. E agora eu vou falar também das diretrizes aqui do Colégio Americano. Para a depressão, eles recomendam que o exercício seja utilizado para diminuir os sintomas de depressão. E, além disso, a depressão ela diminui as chances do indivíduo, então, como eu comentei, de o indivíduo voltar a ter depressão no momento posterior. Indivíduos com depressão, eles podem se beneficiar, então, porque o exercício ele vai ser tão benéfico quanto o medicamento ou a psicoterapia para melhorar os sintomas. Em relação à frequência, o efeito cumulativo é importante, então o indivíduo ele tem que fazer o exercício ao longo do tempo, apesar de que fazer uma única sessão gera benefícios, o benefício vai aumentando à medida que esse número de sessões também aumenta. E os programas com mais de 13 dias parece que surtem um efeito maior que os programas menores. Qualquer intensidade vai ser eficaz, mas as intensidades moderosas e vigorosas parecem ser melhores do que a intensidade leve. E aqui eu faço um adendo, o meu estudo do doutorado, ele pesquisou justamente a diferença, as intensidades moderadas e vigorosas em relação aos sintomas de depressão. E parece que o exercício vigoroso ele tem um efeito um pouco maior, e esses dados serão publicados em breve. Então, talvez daqui a alguns anos a gente tenha mais informações aí a respeito disso. Em relação ao tempo, os efeitos agudos são importantes, como eu falei, sessões de 20 minutos são suficientes. Então, a gente coloca sessões de 20 minutos porque a gente já tem alguma evidência, mas tem sessões de 5 minutos que mostram, estudos com sessões de 5 minutos que mostram que o indivíduo vai ter também redução de sintomas. Em relação ao tipo, os aeróbios são mais utilizados, mais recomendados e mais estudados. O treinamento de força também é efetivo e parece que os treinamentos que utilizam os dois, eles vão ser mais efetivos do que os treinamentos feitos isoladamente. Mas também a gente tem poucos estudos, então isso vai demandar ainda algum esforço para que a gente possa bater nessa tecla. Considerações importantes, O indivíduo que tem depressão precisa procurar uma atividade que seja que ele goste ou que seja pelo menos tolerada, porque o mais importante para ele é a adesão ao programa. Se ele fizer, ele vai ter benefícios. Meu tempo está acabando. E eles recomendam que o indivíduo que tem a depressão
ou tem alguém acompanhando e avaliando, ou que ele use ferramentas como os relógios, as pulseiras, para ele poder acompanhar o processo dele. Então eu finalizo com 4 mensagens para vocês levarem para casa. O exercício físico pode auxiliar no tratamento dos transtornos de ansiedade e depressão. Em alguns casos ele pode ser utilizado como tratamento, em outros casos ele vai ser utilizado como adjuvante. O exercício também tem um papel importante na prevenção e na redução de sintomas na população geral, e os indivíduos com remissão podem evitar recaídas, mantendo a prática do exercício físico. Eu queria aproveitar a oportunidade também para agradecer os órgãos de fomento da ciência, né? Sem o CNPq e a CAPES a gente não teria ciência no Brasil. Agradecer a minha universidade aí que propiciou, né, proporcionou esse aprendizado, esse conhecimento, ao meu laboratório de pesquisa, né, meu e dos meus colegas, e deixo o meu e-mail aqui para quem quiser fazer questionamentos, conversar, receber mais informações, pode ficar à vontade para me escrever. É isso.